Olá! Inicialmente gostaríamos de agradecer a confiança em nosso material e esperamos que seja útil na sua preparação em todas as fases. Quanto mais contato temos com uma mesma fonte de estudo, mais familiarizados ficamos, o que ajuda na memorização e na compreensão da matéria. O caderno sistematizado de Direito Administrativo foi integralmente reformulado, a base foi feita com as aulas da professora Fernanda Marinella e do professor Barney Bichara, complementada em alguns pontos com os livros Manual de Direito Administrativo Renério Castro Júnior, Curso de Direito Administrativo Rafael Carvalho Rezende Oliveira. Na parte jurisprudencial, utilizamos os informativos do site de Zero Direito, www.buscadordeZeroDireito.com.br, fecha parênteses, os livros principais julgados STF e STJ comentados. VAD, MECOM de Jurisprudência de Zero Direito, súmulas do STF e STJ anotadas por assunto, de Zero Direito. Destacamos: é importante você se manter atualizado com os informativos, reserve um dia da semana para ler no site do de Zero Direito. Ademais, no caderno constam os principais artigos da lei, mas ressaltamos que é necessária a leitura conjunta do seu VAD-MECOM. Muitas questões são retiradas da legislação. Como você pode perceber, reunimos em um único material diversas fontes, aulas mais doutrina, mais informativos, mais súmulas, mais lei seca, mais questões. Tudo para otimizar o seu tempo e garantir que você faça uma boa prova. Por fim, como forma de complementar o seu estudo, não esqueça de fazer questões. É muito importante. As bancas costumam repetir certos temas. Vamos juntos! Bons estudos! Equipe Cadernos Sistematizados. 12. CS, Direito Administrativo 2025.1. Noções introdutórias do Direito Administrativo. Conceitos iniciais. Antes de analisarmos todos os pontos do direito administrativo, é importante relembrarmos alguns conceitos básicos. Item direito. Consiste em um conjunto de normas impostas coativamente por um Estado, politicamente organizado com a função de disciplinar a vida em sociedade, permitindo a coexistência pacífica entre os seres que convivem em sociedade. Item direito posto. Trata-se do direito vigente na nossa sociedade. Item direito interno. Estabelece os princípios jurídicos vigentes em cada Estado, respeitando os limites de sua soberania. Item direito internacional. Regras superiores aceitas reciprocamente pelos Estados, visando a harmonia entre as nações, bem como os indivíduos que as compõem nas suas relações externas. Salienta-se que o direito, hoje apenas para fins didáticos, é dividido ainda em direito privado e direito público. Direito público. Normas que disciplinam as relações jurídicas, tendo o Estado como parte em direito privado. Questões internas ou internacionais, cuidando reflexamente das questões individuais. Rege as relações entre particulares, tutelando sobretudo os interesses individuais, de modo a assegurar a convivência harmônica das pessoas em sociedade. Direito administrativo, direito constitucional, direito penal, direito tributário, etc. Direito civil, direito empresarial, etc. Item ordem pública. São regras imperativas e inafastáveis pela vontade das partes, ou seja, mesmo que as partes queiram tais regras não poderão deixar de ser aplicadas. É importante que fique claro, ordem pública não é sinônimo de direito público, o leque de normas de ordem pública é mais amplo do que o direito público. Há inclusive normas de ordem pública que são aplicadas ao direito privado, a exemplo dos impedimentos para o casamento. 13. CS, Direito Administrativo 2025.1. Observação. Todo direito público é de ordem pública, mas nem toda ordem pública é de direito público, uma vez que também pode ser de direito privado. 2. Origem do direito administrativo. O direito administrativo, como ramo autônomo, ganhou seus primeiros contornos com a Revolução Francesa, de 1789, e com o surgimento do Estado de Direito. Até então vigorava o Estado absolutista com a confusão entre a figura do rei e do Estado. O Estado sou eu, que se autoproclamava um representante de Deus na terra. Consequentemente, entendia-se que o rei, Estado, não cometia erros, não tinha responsabilidade pelos seus atos. Após a Revolução Francesa, o Estado passa a ser limitado pelo direito, basicamente em 3 aspectos. 1. Item princípio da legalidade, o Estado só poderia agir quando expressamente autorizado pela lei, até hoje prevalece
O Estado está submisso à lei, Estado do direito, deixando de lado a liberdade absoluta e arbitrária do antigo regime, substituindo-se o governo dos homens pelo governo das leis. Item princípio da separação de poderes, a descentralização do poder, que passa a ser exercido por 3 órgãos, legislativo, judiciário e executivo, incidindo o sistema de freios e contrapesos. Item declaração de direitos do homem e do cidadão, reconhecimento de direitos fundamentais que deveriam ser promovidos e protegidos pelo Estado. Eventual violação a tais direitos poderia gerar a responsabilidade do Estado. Considera-se a Lei 28 Pluviose do ano de 8ª de 1800 como a certidão de nascimento do direito administrativo, tendo em vista que previa normas de organização administrativa e de solução de conflitos contra a administração pública. O julgamento do caso Arret Blanco, em 1873, é apontado pela doutrina brasileira como o marco inicial do direito administrativo, pois foi a primeira vez que o tribunal francês afirmou que se tratava de um ramo autônomo do direito, criando premissas para o julgamento da responsabilidade civil do Estado. Como o tema foi cobrado, MPRO, VUNESP 2024, para parte da doutrina, o direito administrativo foi construído a partir de uma participação ativa da jurisprudência do Conselho de Estado francês, derrogatória do direito comum, o que geraria uma espécie de contradição entre a sua origem real e a ideia de subordinação do poder executivo à vontade geral, expressa pelo poder legislativo. Uma Oliveira Rafael Carvalho Rezende. Curso de Direito Administrativo. 7ª edição. Rio de Janeiro, Forense, São Paulo, Método 2019, PG 2 e 3. 14. CS, Direito Administrativo 2025.1. Correto, questão com base na doutrina de Gustavo Bibenboim, a conhecida origem pretoriana do direito administrativo como construção jurisprudencial do Conselho de Estado derrogatória do direito comum, traz em si esta contradição, a criação de um direito especial da administração pública. Resultou não da vontade geral, expressa pelo legislativo, mas de decisão autovinculativa do próprio executivo. 3. Conceito de direito administrativo. 3.1. Definição. Segundo Rafael Oliveira 2, trata-se do ramo do direito público que tem por objeto as regras e os princípios aplicáveis à atividade administrativa, prestada pelo próprio Estado ou por particulares quando prestam serviço público, preordenada à satisfação dos direitos fundamentais. Fernanda Marinella 3, por sua vez, entende que é o ramo do direito público interno que tem como objeto a busca pela coletividade e pelo interesse público. Perceba que os 2 conceitos mencionados acima possuem objetos diversos, isto porque não há na doutrina consenso sobre a definição do objeto do direito administrativo. Prova disso é que, ao longo do tempo, inúmeros critérios foram utilizados para conceituar o direito administrativo. A seguir iremos analisar critérios mais cobrados em concursos públicos que tentam definir o objeto do direito administrativo. São eles: item critério exegético ou legalista, escola francesa.